Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu quero começar o vídeo perguntando para você: você sabe o que a igreja diz sobre o aborto? Um tema muito importante, né? Mas às vezes debatido de forma muito violenta. Então vamos ver o que o nosso maior espanto herege tem a dizer sobre isso. Queria deixar a minha linha de pensamento aqui, né, antes de tratar diretamente disso. Eu vejo que nesse tempo complicado, né, que tudo, você torce o pé. Qual pé que foi? Direito ou esquerdo? Já tudo tem uma carga política muito grande. E nós acabamos esquecendo, às vezes, o bom senso e esquecendo a nossa fé. Esquecendo aquilo que de fato vai nos salvar, aquilo que pode salvar e transformar a sociedade para melhor. Nos deixamos levar por esses discursos assim, mais apaixonados, mais exaltados e por aí vai. E para mim é uma tristeza muito grande quando eu vejo cristãos que tanto militam contra a vida, em favor da morte, e eu vejo seu amparo ali para os seus argumentos não está presente o catecismo. Então é muito triste ver que o catecismo muitas vezes é ignorado, seja por aqueles que querem defender o cristianismo, aqueles que estão contra nem fazem ideia, eu acho, que esse maravilhoso livro existe. Quando for defender, esteja amparado naquilo que pede a igreja, senão a gente senão ficamos só presos no nosso achômetro e só isso não basta. Entende? A igreja não é nossa, a salvação não é nossa, nós não salvamos ninguém, nós somos essa ponte que leva até a salvação, nós não. Então por isso nós temos que estar amparados aqui e não simplesmente na nossa humilde opinião, beleza? Se você pegar o seu aí, na página 603, tá? O item 23-22, olha só como é pesado, como é grave, como é direto e reto isso aqui. Não tem, mas olhando por esse lado, não. É direto e reto. Na verdade não é relativa, ok? Desde a concepção, a criança tem o direito à vida. O aborto direto, isso é, o que se quer como um fim ou como um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A igreja condena com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida. Ou seja, a prática disso aí, ela tem como pena a excomunhão. Porque uma vez nós temos duas situações. Uma pessoa com medo, uma pessoa que vai tomar decisões, né, com base no sofrimento, no medo, uma tragédia, está em um cenário complicado, difícil, não cabe a nós julgar a pessoa. Mas existe uma grande diferença entre você tomar uma decisão no medo, você está desamparado, você não saber o que você faz, sabe? É difícil, é triste, né? Não, uma coisa não justifica a outra, mas somos humanos, nós temos que compreender o cenário em que o outro está. Outra coisa é você buscar legitimar isso. Você militar em favor da morte. São posições completamente diferentes. Às vezes a pessoa nem planeja ter filho. Às vezes a pessoa nem quer ter família, não quer ter nada. Opção dela. Poxa, tem diversos padres aí, diversos, não é todos, tem que ser todos, né? Não vão casar e nem por isso eles não vão ter filho. Estão a favor da morte. Não, você tem que fazer isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós vemos com muita tristeza essa busca pela legalização da morte do inocente. Eu sou contra a pena de morte, particularmente sou contra a pena de morte. Mas uma coisa é você condenar à morte alguém pelos seus atos. Ele matou alguém, estuprou alguém, roubou alguém, esquartejou alguém. Ele está sendo penalizado por algo que ele fez. No caso do aborto, não. Você vai penalizar uma pessoa incapaz de se defender, não tem ainda voz ativa, e você penaliza ela por atos de outras pessoas. Isso não faz sentido nenhum. Isso é injustiça em
sob todos os pontos de vista. E aí é interessante que a igreja ela vai alertar isso. Isso é uma prática infame, isso é injusto, isso é covardia. E ela é muito clara. A igreja condena com pena canônica de excomunhão deste delito contra a vida. E nisso precisamos ser muito firmes. Você não vai atentar contra a vida. Você não vai atentar contra a vida de um inocente, de alguém que está incapaz de se defender, alguém que começa a sua vida no mundo por consequência de atos de outras pessoas, e você vai interromper essa vida. Não tem motivos para que isso seja algo legal. E muito me entristece ver às vezes cristãos que falam: mas eu sou da igreja, mas não concordo com isso. Mano, sai! Eu não vou torcer pro time que usa a cor que eu não gosto. Eu vou torcer aqui pro time tal que a bandeira dele é verde, mas eu não gosto, eu não quero. Pra mim tinha que ser azul. Então vai embora. Vai torcer para o outro. Ninguém tá te obrigando a ficar ali. Então, isso em um time de futebol, você vê que é uma coisa leve. É só uma questão de cor, de preferência de cor. Já é tratado com seriedade. Por que uma vida não é tratada com essa mesma seriedade? Muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja acabam levantando essa bandeira, acabam compactuando com partidos que levantam essa bandeira de morte. Então eu vejo que principalmente nessa situação, nesse item, que não é o Felipe que está falando, é o catecismo que está falando. Nós de fato tínhamos que ter uma força muito maior, porque existe toda uma geração de vocações, são pessoas que um dia vão votar, que vão trabalhar, que vão constituir outras famílias, são sonhados por Deus. Se você não acredita em Deus, então é toda uma geração que tem o seu direito e seu dever. Não podemos cometer esse ato de covardia. Então, fique muito claro, não é só porque o Felipe defende a vida, não. Os meus argumentos estão amparados aqui. Né? E se você é cristão e não tem o seu argumento amparado aqui, então desculpa, você está no lugar errado, viu? É muito triste ter que dizer isso, você é um herege. Mas enfim, é um tema, para alguns parece, poxa, é óbvio que não devemos tentar contra a vida e tal, mas infelizmente nós vivemos tempos em que o óbvio precisa ser dito. E nós não conseguiremos andar para frente, né, sem hoje nos dedicarmos aí a deixar muito claro algumas coisas, entre elas o valor da vida. Né? Não só porque nós achamos que isso é melhor, porque isso é bonito aos olhos da sociedade, não. Isso nos orienta, né, a instituição que foi fundada pelo Criador, por aquele que pode nos salvar. Então, mas eu não acredito em Deus. Poxa, então você acredita que a melhor solução para a sociedade é matar o seu filho? É isso que você acredita? Não existe ponto positivo em concordar com o aborto, desde o mais ateu de todos ao mais fanático dos religiosos. Esse atentado contra a vida é muito baixo para qualquer classe. Mas enfim, tá aí. Nós temos conhecimento sobre o que nos orienta a igreja. Falar a verdade às vezes é complicado, mexe, mas é uma ação necessária. Então, se inscreva aí no canal. Se você quer saber de outros temas assim meio complicados de falar, de trabalhar, e que você gostaria de conhecer mais o catecismo para poder ter esse amparo, né? Sair desse achômetro, é só a minha opinião, não, é o que diz a igreja. Então, comenta aí, deixa seu joinha, se inscreve e tamo junto, que Deus abençoe você.